Vamos continuar aqui. Esse livro Profecias do Fim do Mundo é um livro de cabeceira de todo católico verdadeiro. Tem que ter, isso aqui é o mapa do fim do mundo, o que vai acontecer daqui até o final dos tempos. Muita coisa que já até aconteceu e outras, obviamente, estão para acontecer, né? Porque uma vez que as profecias, uma parte já se cumpriram, significa que o resto vai se cumprir também, né? Uma parte já se cumpriu, o resto vai se cumprir na sequência. Nós estamos com profecias da beata Ana Catarina Emmerich. Nós vamos ler então hoje a profecia dela do dia 10 de setembro de 1820. Vi a igreja de São Pedro foi destruída, exceto o santuário e o altar-mor. São Miguel desceu à igreja vestido com sua armadura e fez uma pausa, ameaçando com sua espada vários pastores indignos que queriam entrar. A parte da igreja que havia sido destruída foi prontamente cercada com madeira leve para que o ofício divino pudesse ser celebrado como deveria. Então de todo mundo vieram os sacerdotes e leigos e eles reconstruíram as paredes de pedra, pois os destruidores não conseguiram mover as pesadas pedras de fundação. E então vi que a igreja estava sendo prontamente reconstruída e ela estava mais magnífica do que nunca. Então, meus irmãos e minhas irmãs, é isso. Roma vai ser destruída, a igreja de São Pedro também vai ser destruída, fisicamente. Por outro lado, obviamente, aqui está se falando também da parte espiritual. Nós podemos caminhar para essa visão também, das duas formas, da parte material e também da parte espiritual. Na parte espiritual está tudo realmente já destruído. Aí realmente tudo muito destruído mesmo, acabado, não é? E nós, leigos, ficamos então para levar a Santa Igreja à frente. Justamente o Senhor nos chamou para levar a Santa Igreja à frente. Então você vê, ó, foi tudo destruído, menos o santuário e o altar-mor. O altar-mor ali onde fizeram a consagração da Mãe Terra. A consagração da Igreja à Mãe Terra no final do sínodo, famigerado sínodo da Amazônia, lá justamente em 2019, em outubro de 2019. São Miguel desceu à igreja vestido com sua armadura e fez uma pausa, ameaçando com sua espada vários pastores indignos que queriam entrar. Quem são esses pastores indignos? É o clero excomungado. Exatamente aí o clero excomungado que simplesmente não tem condição nenhuma de pisar em solo sagrado, mas estão ocupando os lugares aí todos no mundo. Tomaram a igreja de assalto por dentro. Muitos aí não tinham vocação e não têm vocação nenhuma, a não ser a destruição da igreja, vocação de mentiroso. Um monte de gente aí que entrou pela porta da frente, mas são comunistas excomungados, como começou a acontecer na década de 30. Nós temos lá aquela espiã russa, Bela Dodge, que ela então confessou para justamente o Monsenhor, melhor, ela confessou, a Bela Dodge confessou a Dom Fultochin, que é bispo, já devia ser santo, porque tem milagres já aí, né, reconhecidos, mas ele também lutou contra o comunismo. Então, os comunistas no poder não deixam de jeito nenhum que quem denunciou o comunismo vá para frente. Isso aí é batata, né? Mais fácil é ver agora um comunista declarado santo aí do que você vê ali o Dom Fultochin. E ela foi se confessar com ele, depois de colocar mais de 1000 seminaristas, e só nos Estados Unidos, ela sozinha, no resto do mundo, quantos foram, né? A gente não sabe, mas lá nos Estados Unidos tinha ela, e vai saber os outros países também, com certeza. E ela sozinha infiltrou mais de 1000 seminaristas comunistas. Portanto, eles não eram católicos, já estavam excomungados, eles eram agentes secretos da União Soviética, entrando pela porta de dentro para destruir mesmo a igreja. E é o que eles fizeram. E aí, então, um dia ela se arrependeu, porque ela tinha formação católica, a família era católica. Belo dia ela se arrependeu e foi até o Dom Fultochin pedir perdão, fazer uma confissão, chorando muito, e dizendo para ele que ela queria que o Dom Fultochin mandasse ela para qualquer mosteiro mais longe possível na terra, porque ela não merecia estar no meio das pessoas, ela queria simplesmente chorar amargamente os pecados que ela cometeu contra a igreja pro resto da vida. Ela queria desaparecer. Dom Fultochin falou para ela, não, você vai ficar aqui e você vai contar para todo mundo o que você fez. E ela passou o resto da vida fazendo isso mesmo. Lançou até um livro chamado Escola das Trevas, que é um diário dela, justamente contando as barbaridades, né? Denunciando aí as barbaridades. Ela é conseguiu colocar mais de 1000 agentes russos aí, ou agentes comunistas, né?
conseguiu colocar mais de 1.000 comunistas infiltrados aí nos seminários. Agora, aí no resto do mundo, e no Brasil, por exemplo, e no resto dos países, porque a infiltração é a mesma, mas não é só na Igreja Católica que aconteceu isso, em todas as religiões, em todas as religiões. As pessoas não falam mais do que elas falavam, gente. Nem pastor, olha, estou cansado de ver já gente aqui na TV Nossa Senhora de Fátima, professor, eu sou evangélica, mas olha, nem o pastor da minha igreja não fala mais isso que o senhor está falando, parabéns. Os pastores não estão mais falando isso não, professor. A gente fica de boca aberta, mas é bom ouvir a verdade. Elogia ainda, né? Então, você vê a situação, as pessoas, a infiltração, ela é em todas as religiões, todas as seitas, todas as crenças, é tudo invadido. Não é? A Igreja Católica, com certeza, foi a mais difícil de ser invadida, mas foi. Não é? E aí, então, o que acontece? Uma pessoa dessa, que era seminarista fake, falso, comunista, excomungado, tinha fé nenhuma, mas era excelente ator, né? Dublou bem ali, né? Uma pessoa dessa, a ordenação do indivíduo desse é completamente inválido. Ele não é padre. É como a pessoa entrar para casar, sabe? Por algum motivo, tá querendo casar, assim, por causa da herança, tá querendo casar, não ama a moça. Tá querendo casar ali para tirar a pureza dela, se aproveitar e depois cair fora. Tem tantos casos assim que invalidam o casamento. O cara entra para casar, mas ele já era casado, tá só enganando a mocinha. É tantos casos assim que tem, invalida o sacramento. Não é que invalida o casamento, é que o casamento foi inválido. Não tem sacramento, o Senhor não abençoa um negócio desse. E também não abençoa de forma nenhuma, não vai ordenar um comunista satânico do demônio, simplesmente que está entrando lá, não tem fé nenhuma, está entrando claramente, enganando todo mundo, entrando para destruir a igreja. Você acha que o Senhor vai dar ordem para ele? Vai ordenar ele sacerdote? Por favor, o sacramento vem de Deus, Deus sabe tudo, Deus conhece tudo, é onipresente, onisciente, onipotente. Ele não vai fazer isso nunca, jamais, em tempo algum. Então são ordenações inválidas, porque as pessoas são excomungadas da igreja, elas estão fora da igreja, são hereges, são pessoas que não fazem parte do corpo místico de Cristo. É parte do corpo místico do anticristo, mas de Cristo não. Aí então a pessoa dessa não é ordenada validamente, a ordenação dela não vale nada. Esse padre, entre aspas. Só que um belo dia, é claro, eles entraram para destruir a igreja, eles não vão ficar só como padre, eles vão querer chegar a ser bispos, e muitos chegaram. E vão querer ser bispos então. Quando o indivíduo se tornar bispo, ele não é um bispo válido. Agora, que valor tem um bispo chegar a impor as mãos, um bispo falso, que não é bispo, fake, impor as mãos um lado do outro lá e falar que agora você é padre, sacerdote, fazer ordenação? Nenhum valor. Então você entendeu? Ele não é padre e todos os sacramentos que ele ministra são inválidos. Ele não é bispo, tudo que ele faz também é inválido. Então ele está ordenando um monte de outros padres inválidos. E é um círculo vicioso, porque simplesmente tudo que ele faz é inválido. E é claro que ele vai ordenar aí padres, entre aspas, também, que são comunistas. Aí é uma bola de neve, né, gente? É claro. Né? Pois que você botou um bispo ali, ele tem o poder de, nos seminários, colocar os professores, os padres, professores, reitores que ele quiser, e simplesmente começou a subversão aí, aprofundou a subversão da igreja. Então nós chegamos no ponto de Jorge Mário Bergoglio. É isso que aconteceu. Por isso nós não temos mais padre válido, cardeal válido, né? Bom, quem está em comunhão mesmo que tivesse aí vocação, né? Vamos falar agora dos que tinham vocação, mas está em comunhão com Jorge Mário Bergoglio, está excomungado, é comunga das heresias dele. A comunhão espiritual com a cabeça da igreja é uma coisa muito séria, as pessoas não entendem isso. Você sabe porque você estudou o Catecismo Maior conosco aqui. Você sabe que você estudou o Catecismo Maior de São Pio X aqui junto com a gente. Mas esse povo não entende isso, eles não sabem, foram antes da ignorância para não saber. Esse povo que eu falo, os que ainda estão buscando Jesus na igreja bergoliana não vão achar nunca mais, né? Porque não está mais lá, né? Está entendendo? Então, a bola de neve, tá certo? Vamos terminar aqui. A parte da igreja que havia sido destruída foi prontamente cercada com madeira leve para que o ofício divino pudesse ser celebrado como deveria. Então, claro, né? Simplesmente não vai querer celebrar o ofício divino ali com tudo aberto, aquela baderna toda, né? Tem que ser certinho, né? Então, de todo o mundo vieram sacerdotes e leigos, e eles reconstruíram as paredes de pedra, pois os destruidores não conseguiram mover as pesadas pedras da fundação. Então, tirar a base não conseguiram, a base somos nós. A base realmente somos nós, os leigos, a fé que existe nos leigos, que o Senhor plantou no nosso coração e que não deixa que eles façam um monte de coisa. Mesmo quem está na igreja bergoliana não está aceitando as coisas que o Jorge Mário Bergoglio está fazendo. Muita gente saiu justamente por isso,
Pode ver que depois da pandemia ele exagerou muito, né? Já tinha exagerado lá no Sino da Amazônia, mas depois da pandemia ele resolveu exagerar na mídia, dar declarações aí polêmicas na mídia. Muita gente caiu fora. Muita gente caiu fora. Eu falo, o brasileiro não faz manifestação. Manifestação do brasileiro é silenciosa, não vai mais, boicota. E aí resolve assistir esse povo na televisão. Daí é um círculo vicioso também. O sujeito vai assistir padre, entre aspas, mito, frei, entre aspas, minto, um monte de gente minto aí na internet, e aí ele não volta mais para a paróquia dele, porque simplesmente os caras dão show, eles são artistas, ou gente que já teve treinamento, como que você fala em público na frente das câmeras, sorria, faça uma cara enigmática, agora sorria, mostra os dentes, essas coisas. Tem gente que treina, né, a imagem, né? E aí, conclusão da história. Depois desse show de mídia, o sujeito não volta mesmo mais para a paróquia dele, porque chega lá e os caras estão nem aí, né? O padre, entre aspas, está lá, mas não está lá para dar show, ele está lá para falar de comunismo, muitas vezes, está lá, são assim, né? Está lá, assim, com muita cara de, assim, paciência lotada, sabe? Não tem mais paciência, porque eu estou aqui, gente. Eu vi um celebrando lá no Santuário de Santa Terezinha uns tempos atrás na internet, aí que eu estava procurando música para a rádio. Eu vou contar um negócio para você, só faltava ele colocar assim, escrito, odeio estar aqui, odeio minha vida, o que eu estou fazendo aqui? Tamanha cara dele, ele disse assim, é o fim do mundo, o que eu estou fazendo aqui, gente? Então, o que você está fazendo aí? Invadindo a igreja, acabando com a igreja e provavelmente mamando na grana do dízimo e das ofertas. Mas não é suficiente. Não satisfaz, e você vê na cara da pessoa que não satisfaz, é um infeliz, porque ele não está lá por Deus, não está lá por Jesus, certo? Uma pessoa aí, lá tem vários que fazem celebração, então não vou dizer quem é, mas eu conheço inclusive. Negócio feio. Então que todo mundo vieram sacerdotes e leigos, e eles reconstruíram as paredes de pedra. Bom, olha, esses sacerdotes aqui, para mim é enigmático, porque nós não temos sacerdotes pelo direito canônico, são todos comungados. Tá? Então, até aqui são todos comungados. Falem. Eu penso isso também. Eu penso exatamente isso, olha. Que depois dos 3 dias de escuridão, em Petrus Romanos, estando no mundo, sendo ordenado, né? Vamos falar melhor, né? Depois dos 3 dias de escuridão, em São Pedro e São Paulo, vindo do céu e determinando quem é o último Papa, Petrus Romanos, ele vai organizar a igreja. Tem um tempo para ele organizar a igreja, que daí volta Jesus, preparando para a volta de Jesus, ele vai organizar a igreja. Aí, então, ele pode estar ordenando validamente padres. Com certeza. Tá? Mas da turma que está aí para trás, estão em comunhão com Jorge Mário Bergoglio, quietinho, fechando o bico bem fechadinho com o golpe que deram contra o Bento XVI, está difícil. Não sei nem se vão sobrar aí. Se vai sobrar algum deles para depois dos 3 dias de escuridão, eu não sei. Eu acredito até que a grande chance é não, né? Na minha concepção, eu acho não, mas veremos depois dos 3 dias de escuridão. Veremos se arrependeu, veremos, mas de qualquer forma, eu imagino justamente isso, que para reconstruir ali depois da destruição, precisaria, para ter sacerdotes, precisaria então realmente ser aí ordenado pelo Petrus Romanos, o último Papa válido da história da igreja. E então vi que a igreja estava sendo prontamente reconstruída e ela estava mais magnífica do que nunca. Aí sim combina justamente com Petrus Romanos. Depois da escuridão, tudo destruído, vai o Petrus Romanos organizar a igreja, é lógico que ele sozinho não vai poder, vai então ordenar sacerdotes ali, padres, para ajudá-lo, e aí então vai juntar os leigos e vamos reconstruir a igreja. Não só fisicamente, mas também espiritualmente, organizando a igreja no mundo inteiro. Eu, por isso, acredito que a gente vai ter no futuro, quem sobrar, vai ter aí comunicação por internet de novo. Porque como é que lá de Roma ele vai se comunicar com o mundo inteiro? Vai ficar uma coisa só em Roma, né? Então, por isso, eu acredito que no final, simplesmente nós teremos aqui exatamente a internet de volta, a comunicação, para que o verdadeiro Papa possa se comunicar com os fiéis. E então organizar a igreja. A internet ou outra coisa, rádio, enfim, vai ter que ter um meio de comunicação aí, certo? Então é isso, gente. Vocês estão vendo que a destruição é grande, a destruição estrutural é grande, a igreja vai falir, vai ser destruída fisicamente. Eu não acredito que um monte desses templos sobrem depois da escuridão, mas isso sou eu falando, tá? Eu não acredito que sobre, porque depois de consagração em terra, etc., podem até ser todos destruídos, não sobrar nada na sua cidade, nem na minha, nem em cidade nenhuma. Tanto é que até mesmo aqui
São Pedro também será destruído, aí pelos próprios destruidores mesmo. Muitos aí estão sendo vendidos para ser estacionamento, hotel, essas coisas todas, prédio, né, de apartamento, e simplesmente não acredito que sobe muita coisa. Mas isso é opinião minha, aí não estou me baseando aqui. Eu estou só assim, abstraindo, fazendo aí uma abstração, né?